gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Aline. Hoje eu vim aqui contar o meu testemunho e eu estou muito feliz, é por isso que eu estou compartilhando com vocês. Espero que vocês gostem. E o meu testemunho é referente à cirurgia que eu queria fazer muito, a minha rinoplastia, né? Antes eu queria deixar aqui um agradecimento às pessoas que me ajudaram, né? Que são a minha família, os meus irmãos e os advogados que pegaram a causa, tá? Advogados, assim, muito de Deus, honestos. Obrigada, doutora Amanda e doutor Dorival. E queria agradecer também aos médicos que tiveram um excelente atendimento, né? O doutor Carlos, que me deu o primeiro atendimento, e o doutor Ocimar, o cirurgião, que fez a minha cirurgia do desvio de septo, né? Que era a cirurgia que eu queria muito fazer. E eu fiquei uns 3 meses aí pesquisando até chegar nele e conseguir realizar esse sonho. Só que antes de realizar esse sonho, eu acabei tendo umas surpresinhas, né? Porque como era um sonho, eu queria mexer desde os meus 18 anos que eu tinha vontade já de fazer essa cirurgia, por causa dos problemas respiratórios, né? E também porque mexia com a parte da autoestima, né? As fotos de perfil não me agradavam muito e também eu mal respirava pelo nariz, né? Eu respirava muito pela boca, roncava muito. Então eu precisei passar em consulta, né, com o Dr. Carlos, no hospital aqui de Guarulhos, fica na divisa também de Guarulhos e São Paulo. O Hospital Nipo Brasileiro é um excelente hospital, foi lá que eu tive os primeiros atendimentos. E o Dr. Carlos que me indicou o Dr. Ocimar na consulta dele, graças a Deus. E eu pedi, né, se ele tinha alguma indicação e ele me indicou. Então, isso tudo foi quando eu passei na consulta com ele. Então, o que eu tava com medo de não conseguir pagar, porque quando eu passava em outros cirurgiões, cada um dava um valor e o valor era alto, outros baixo demais. Então ali eu já sabia que eu não ia passar porque poderia não ficar do jeito que eu queria, né, a cirurgia, porque tava mexendo com a parte estética, né, que fica justo no rosto, no nariz. E eu já tô amando, né, que a minha cirurgia tem 6 meses, então ficou do jeito que eu queria, assim. Obrigada, doutor Ocimar, né, e agradecer primeiramente a Deus, né, porque foi ele que fez tudo isso e me deu essa cirurgia de presente. Então eu vou contar o que aconteceu, né. Eu passei na consulta, né, na primeira consulta, e o doutor Carlos, o otorrino, ele falou assim: Aline, vou pedir uns exames e uma tomografia pra gente ver qual que é o problema do seu nariz, né? E no consultório ali, ele falou pra mim no que mais eu gostaria de mexer. Eu falei que eu queria arrumar o septo, que tava com um calinho aqui que dava a impressão de torto, né? Que estava também, pra mim era visível. Então ele falou assim: pra você tá vendo, né? Pra mim eu tô vendo que é pouca coisa, é imperceptível. Mas se te incomoda e tá mexendo com a autoestima, eu aconselho que você faça, porque saúde também envolve autoestima, então as duas têm que estar bem, as duas juntas, né? E aí ele fez os primeiros exames, barulho da rua, voltando aqui, fez os primeiros exames e viu que tinha uma carne esponjosa, né, do lado direito, e aqui estava totalmente fechado com o osso e precisava quebrar no momento da cirurgia. Então, como já ia mexer, ele falou que compensava fazer tudo de uma vez, né, não só mexer na parte funcional primeiro e depois fazer a plástica, como ele falou que iria precisar, porque o convênio entende que se mexer no septo é plástica. Mas dependendo do convênio, eles poderiam sim custear 100% se eu conseguisse provar que eu tinha o desvio de septo. Então
Eu fiz os exames, saiu, né, na tomografia e nos exames que precisava fazer, que eu tinha o desvio de septo. Então eu fiquei muito feliz, né, que eu ia conseguir provar, né, e que o convênio, eu estava ciente, né, que o convênio ia reembolsar 100%. Só que não, o convênio, mesmo mostrando lá, mandando uma, como que é o nome? É um documento que é prévia de reembolso, né? Para eles, falando e com todos os meus exames, eles recusaram pagar 100% da cirurgia que eu deveria pagar a parte da plástica. Então, o Dr. Carlos falou que faria a parte só funcional e que não compensaria eu pagar um cirurgião plástico a parte porque ia sair fora do orçamento, né? E realmente ficava fora do orçamento. Então eu perguntei para ele se ele tinha alguma indicação e ele me indicou o Dr. Ocimar. E eu fui na consulta do Dr. Ocimar, né? E o Dr. Ocimar, super profissional, ele mexe na parte funcional e também da plástica, falou que seria super simples e que tirou as fotos também, perdão. O Dr. Ocimar falou que seria super simples e tirou as fotos, né, da frente, do lado esquerdo, direito do nariz e perguntou o que eu queria fazer. E aí eu falei que eu queria arrumar o septo, né, e desgastar aquele ossinho que não deixava o meu perfil legal. E aí ele falou, tudo bem, a gente marca, eu tô vendo aqui que você tá com todos os exames na mão, vou te pedir só mais 2 e se você decidir operar comigo, é só marcar a data da cirurgia. Aí eu saí de lá confiante, porque ele me passou muita confiança na consulta dele, fui bem atendida, né, na recepção da clínica dele, Face Clínica. Ela fica localizada em Santana, São Paulo, e com o atendimento dele. Também fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz com o atendimento dele, que eu fui super bem atendida e pela humildade do médico também, de ter explicado e também cobrou um valor justo, né? E aí eu decidi, de todos os cirurgiões que eu pesquisei, ele foi o melhor, assim, que passou confiança no que ia fazer, porque os outros, nas outras consultas, não viram nem a tomografia direito que eu tinha levado e o doutor Ocimar e o doutor Carlos falou que eu precisava fazer um exame, uma biópsia, né? Que tinha umas manchinhas aqui do lado direito do rosto, que saiu na minha tomografia, e o osso da face aqui não tinha formado. Então eles precisavam ver o motivo do que era. Então eu já vi o profissionalismo ali deles, né? E a preocupação de ver o que era, e falou que tinha obrigação de fazer a biópsia na hora da cirurgia, né, o doutor Ocimar, porque ele não poderia operar sabendo que ele tinha obrigação de ver o que era aquilo ali, que o doutor Carlos também tinha deixado uma observação ali também nos exames, que deveria ver o que era, né? Então eu fiquei um pouco preocupada, ele falou que não precisava ficar preocupada, que era para me esperar sair os exames. E eu fiquei um pouquinho com medo, eu falei, doutor, não precisa, só opera o nariz e tá tudo bem, porque era a minha primeira cirurgia, então eu tava um pouquinho nervosa. Então ele falou, não, eu tenho obrigação, Aline, de fazer. Então eu orei muito a Deus, né, para que não fosse nada, que saiu, né, que saísse assim nos exames, que não fosse nada grave, e confiei, entreguei na mão dele. E eu lembro também, voltando aqui, eu tô um pouquinho nervosa, que é meu primeiro vídeo, pessoal, tô até com uma colinha. E antes de pesquisar cirurgia e tudo, eu tinha pensado, falei, meu Deus, né, será que eu vou conseguir pagar, né, essa cirurgia? Será que eu vou ter surpresas na hora do pagamento, né? Porque o convênio falou que ia pagar só uma parte, e aí eu vou ter que pagar a parte plástica, né?